E é aqui que eu vou entrar e vou chamar o Milton Antunes para dialogar sobre isso aqui. A grande questão do superendividamento é que a gente passou por um momento tenebroso, pessoal. A gente passou por um momento que só quem realmente é um trabalhador que passou por isso sabe. O preço dos alimentos estourou e vai acontecer agora de novo, tá? Pode esperar que vai acontecer de novo. E isso aqui, até ali para o meio do ano que vem, vocês se preparem. Que a gente sabe que foi feito de forma artificial, mentirosa, segurou o preço aí dos produtos aí. E aqui, o que aconteceu, pessoal? Dentro dessa subida de preço, o aposentado se viu diante de ter que recorrer a empréstimo. E aí foi onde o governo veio. Em vez de dar a mão, ele só aumentou o crédito através da margem dos consignados. Isso aí causou um superendividamento para o aposentado. Mas para o trabalhador como um todo também, o trabalhador também enfrentou esse problema aí. O Lula já apresentou um projeto, tá? E aqui eu vou entrar em dois temas aqui para vocês, tá? Duas pautas aqui importantíssimas. Uma, o Lula está com uma previsão e está dentro do projeto dele um termo que foi entregue, e aqui eu vou até mostrar para vocês, tá? Para a próxima eu mostro. Mas o que acontece? O Lula já tem um projeto dentro do programa dele que bate com um projeto do fim do superendividamento que a gente tinha entregue ao Antônio Furtado. Aquelas famílias que recebem até 4 salários mínimos e que tem uma dívida de até 4, 5 mil reais, o governo vai entrar agora para fazer uma renegociação. E isso aí entra o quê? Tudo em sintonia com o nosso projeto, que é o projeto da margem social. Todo mundo sabe que teve uma dificuldade muito grande por parte de quem enfrentou isso aí, tá? Enfrentou esse superendividamento, essa dificuldade, mas a gente vê que tem a possibilidade. E a nossa margem social avança como nunca. A Fran falou que queria fazer só um comentário antes. Quer fazer ou passo para o meu? Não, é que me preocupa muito o comentário, o discurso ontem do Bolsonaro, ele ter comentado assim que eles vão sentir saudade de nós. Eu tô meio assim, a gente fica meio cabreiro, né? Meio cabreiro pensando assim, será que vai jogar uma bomba aí no colo do brasileiro nessa reta final, né? Não sei, eu fiquei meio assim, aquele discurso dele bem no iniciozinho, me deu uma sensação de, tipo assim, vou descontar neles agora. Me deu uma sensação de que vai jogar uma bomba agora nessa reta final para o Lula pegar. Nós vamos ter momentos difíceis. Milton, fique à vontade. Fala, pessoal. Bom dia. Bom estar aqui com vocês. Bom dia, Fran. Bom dia, Sandro. Eu estava acompanhando vocês nos bastidores antes de chegar aqui em casa e, de fato, muita coisa preocupa a gente no toque a tudo que está acontecendo. Mas referente à questão do superendividamento, a gente não pode esquecer que, recentemente, a gente começou a trabalhar a própria lei do superendividamento, né, uma lei que demorou tanto para ser aprovada, e eis que, do nada, assim que a gente coloca essa lei nos holofotes, a gente vê o presidente sempre com as orientações do Paulo Guedes, via público, e colocar em prática um decreto que, sabe, estruturou totalmente o que é superendividamento. Ou seja, na hora de que uma lei hoje está superendividado, eis que o presidente da República vem e acaba com as regras impostas pela lei com um decreto e que justamente ajudaria os mais vulneráveis, os mais pobres. A gente falava agora há pouco sobre a questão do aumento salarial, né? Até do ano passado mesmo, por exemplo, o Sandro até deu um exemplo de 10% de aumento, teoricamente aumento, né, do salário mínimo, Sandro, mas lembrando que esses 10% foi colocado para quem ganhava acima do mínimo, quem ganhava 1,45 de aumento apenas na última reposição, digamos assim, ano passado. Então vale lembrar esse detalhe. Ou seja, a desvalorização aumentou, né, com o aumento da inflação ao longo desse ano, e como você também já disse, vai aumentar ainda mais, já que a tendência agora é que a gente tenha uma reposição dos preços que teoricamente estavam aí estabilizados, né? A gente sabe a razão disso ter acontecido, que era a razão do momento político,
E em meio a tudo isso, a gente continua com as pessoas super endividadas, muitas passando fome. Acabei de acompanhar pelo rádio agora a situação de pessoas que estão em ampla miséria, não tem mais a quem buscar crédito, Sandro, e todas estão ficando negativadas. Ou seja, essas pessoas vão ficar totalmente isoladas de uma maneira onde elas não têm sequer condições de buscar um refinanciamento das dívidas, ou justamente isso que a própria lei do superendividamento traria para ela, que é um escape, a possibilidade, né, de fazer essa recomposição através de um refinanciamento e, consequentemente, tentar se reestabilizar e voltar à sua vida teoricamente normal. Então, a gente precisa realmente acompanhar, é um dos planos, né, está dentro do plano do governo do Lula, realmente essa atenção especial aos mais pobres. Entre elas, eu estava acompanhando esse detalhe, é a questão de quem está super endividado realmente. É isso aí, Milton. Olha, eu achei até um comentário interessante aqui, eu vou mencionar aqui. Teve uma pessoa que colocou que, peraí, mas se o aposentado é tão forte, por que ele não elegeu você? Se ele teve força para não eleger o presidente, por que ele não teve força para eleger o Sandro, o Milton, o Felipe? Você acredita em Deus? Não sei, mas eu acredito. E eu coloquei nas mãos dele e disse o seguinte: é você que vai escolher o meu caminho. E se hoje eu estou aqui lutando lá de fora, talvez o meu lugar é aqui. Talvez é aqui que é o lugar que eu tenho que estar nesse momento. Então, a pior coisa, principalmente para quem falou, olha, eu acredito em Deus, a pior coisa é você pedir uma coisa para Deus e não aceitar as decisões que ele toma. Quando aconteceu, eu aqui com vocês, eu disse, olha, eu coloquei na mão de Deus. Se for o melhor para a gente, vai ser feito. Talvez não fosse o melhor, nem para vocês e nem para nós. Então, tudo vem ao tempo de Deus e à vontade de Deus. Então, eu estou satisfeito demais, assim como muitos bolsonaristas dobraram os joelhos e pediram, Deus, escolha o melhor para nós. Mas será que o melhor é o que você está pedindo ou a sua fé foi fraca? Na verdade, você pediu algo para Deus que não era o que você queria. Eu pedi. Falei, Deus, escolhe o melhor. Então, assim, talvez nesse momento, e eu vou ser honesto com vocês, eu pensei em desistir. Mas as coisas foram fluindo. E as coisas foram fluindo e tudo se renovou. Talvez o caminho de Deus está levando para o caminho certo agora. Será que vocês já não pararam para pensar nisso? Que Deus ele não erra nas suas escolhas. E se você pediu com fé para Deus o melhor, ele te deu o melhor. Agora, talvez, se você pediu Bolsonaro, se você pediu Sandro eleito, esse não fosse o melhor. Às vezes não é da vontade dele, né? Às vezes não era a vontade dele. É da vontade de Deus, mas a gente tem que aprender, ô Sandro, eu acho que as pessoas falam tanto Deus, mas não aprendem a confiar em Deus. Exato. Que é um ponto muito forte, você confiar em Deus. Se Deus achou que fosse melhor permitir que o Lula ganhasse essas eleições, né, estivesse no poder mais 4 anos, então confia, né, confia em Deus, lógico. Confia nos resultados, porque é a única forma que a gente tem, como vocês confiaram no resultado de vocês, né, se Deus não permitiu que vocês não estivessem lá, é porque não é a hora e nem o momento certo, né, eu vejo assim, olhando para esse lado, eu vejo dessa forma, né. Perfeito.